Quero agora cumprimentar nossas próximas duas convidadas, as advogadas, a doutora Fernanda Dassi e a doutora Lígia Vasconcelos. Obrigada pela presença, meninas. Prazer revê-la. Prazer em revê-la. Obrigada. Obrigada pela companhia. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que a gente busca falar no programa Mulher.com, geralmente, né, de assuntos leves, que deixam a nossa tarde, né, mais gostosa, mas existem alguns assuntos que não são leves, por sinal não tem nada de leveza, mas que a gente precisa falar. Né? São assuntos delicados que precisam ser abordados. Eu tenho aqui alguns dados, gente, absurdos. O Brasil, ele ocuparia a 7ª posição entre as nações mais violentas para as mulheres, de um total de 83 países. De 83 países, o Brasil ocuparia a 7ª posição de nação, de país mais violento para as mulheres. Para vocês terem uma ideia, a cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência física. Não é a cada 7 minutos, a cada 7 horas, a cada 7 dias. É a cada 7 segundos. Nesse momento, nessa abertura de bloco, nessa apresentação das meninas, diversas mulheres já foram agredidas. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Hoje, é uma data simbólica porque hoje é o aniversário da lei apelidada Lei Maria da Penha, que é uma lei que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma lei, inclusive, que nós já falamos sobre ela aqui no programa. Essa lei leva o nome da Maria da Penha, que, na verdade, hoje ela é um grande símbolo e ícone dessa violência contra a mulher, porque ela teve coragem, depois de anos sendo violentada, de fazer essa denúncia. Exato. A Maria da Penha ela é um exemplo para todas nós. Ela é o ícone, infelizmente, né? A gente tem que ter um ícone nesse assunto. E eu queria até frisar a importância, né, Mulheres.com, de estar tratando desse assunto hoje, que é o aniversário da legislação, uma legislação exemplo para o mundo. E a Maria da Penha foi uma mulher que, em 83, ela sofreu uma primeira agressão muito grave do marido, que foi um tiro nas costas. E ela ficou paraplégica. Depois desse tiro, ela ficou em cárcere privado por diversos anos e ela tinha um seguro de saúde. E o marido tentou matar ela pela segunda vez, eletrocutada no banheiro, então foi uma situação muito grave. E ela, nesse cenário, né, que já estava extremo o suficiente, não é só com ela que acontecia, óbvio, e não é só com ela que aconteceu, e nem é só com ela que ela infelizmente que acontece até hoje. Que acontece até hoje. Então a Maria da Penha ela denunciou esses atos e a legislação brasileira não tinha como acobertar isso. Então ficou com um processo de 19 anos, onde o ex-marido dela ficou preso por apenas 2 anos. Hoje ele está solto ainda. A Maria da Penha era uma cearense, farmacêutica, esse marido estudado, era um professor universitário. E para a gente ver que essas situações ocorrem em qualquer momento, né? E em complementação a isso, para a criação da Lei Maria da Penha, né? Por conta dessa demora toda do judiciário brasileiro, 2 ONGs brasileiras entraram com uma ação perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão da OEA, em 1998. Em 2001, a comissão ela condena o Estado brasileiro pela omissão e negligência em apurar e punir os casos de violência doméstica contra a mulher e cria uma série de recomendações também para restabelecimento do próprio sistema judiciário. E de direitos humanos como um todo. Isso. E em decorrência disso é criada a Lei Maria da Penha em âmbito Mas foi uma doméstico, punição, né, ao Estado brasileiro por ter demorado 19 anos. Isso. É o primeiro país, inclusive, no âmbito do processamento da OEA, que recebe uma punição pela ausência de punição em caso de violência doméstica. Uma punição merecida, né? Com certeza. Nosso país. 19 anos esperando ali um resultado de algo, imagina, né? Tudo que a Maria da Penha passou. Antes da Lei Maria da Penha, como eram tratadas essas situações? Antes, qualquer agressão à mulher era tido como menor potencial ofensivo. Então, assim, era feito por uma legislação onde as penas são pecuniárias. Então, a pessoa pagava a cesta básica ou pagava um valor, que é uma indenização, a Lei 9.099. Então, esses casos eram tratados como menor potencial ofensivo, como se fosse alguma coisa banal ou qualquer.
E ainda tinha o agravante do homem ter aquela legítima defesa da honra. Em muitos casos, vem no homicídio, inclusive, o agressor ele ia para a júri popular e era absolvido com a argumentação de que ele estava defendendo a sua honra. Por exemplo, em casos Tipo, a culpa era da mulher. Exatamente. Isso, estava defendendo a sua honra. Ou não estava cumprindo os papéis estabelecidos pela sociedade dentro de casa. Em caso de traição. Em caso de alguma traição. Por isso essa cultura hoje do medo, né, Com das certeza. mulheres denunciarem. Com certeza. Função, se a gente observar culturalmente, né, tantos absurdos que aconteceram na nossa história, e não é uma história tão antiga não, eu falo na história inclusive recente brasileira, criou essa cultura do medo que as mulheres acabam se submetendo a anos de violência. Exato. A gente tem aqui, né, em 2012, as Nações Unidas classificaram a Lei Maria da Penha como a terceira melhor lei do mundo no combate à violência doméstica. Foi um grande avanço, com certeza. Mas é importante a gente, né, falar que essa lei, na verdade, ela veio depois do Brasil receber essa punição, por né, de um órgão internacional, porque, né, até então o Brasil não se fazia nada para poder aí, de fato, acolher essas mulheres e que os seus direitos fossem realmente respeitados. Hoje, essa questão da Lei da Maria da Penha, como é que funcionam todas essas medidas protetivas, né? O que de fato as mulheres têm direito perante essa lei? A lei ela acaba vindo para empoderar a mulher, então ela vê que ela tem um arcabouço legislativo onde ela pode se apegar. Então, a lei ela empodera, então ela traz esse avanço de empoderamento e algumas medidas para proteção da mulher, porque não basta só ela denunciar. O Estado tem que dar toda uma chancela, um berço para acolher essa mulher que está sofrendo violência doméstica dentro da própria casa, ou no ambiente familiar, ou em um relacionamento. Então, essa mulher, ela consegue, perante a delegacia, num primeiro momento, com algumas medidas protetivas, tanto para ela, quanto envolvendo ela, quanto envolvendo o agressor. Então, você pode pedir aquela bem comum, que é o afastamento do agressor, de 100 metros, 300 metros, afastamento das crianças do agressor, né? Porque geralmente essas famílias têm crianças. Você pode pedir, inclusive, a suspensão do porte de arma, porque esse agressor pode ser um policial, pode ter porte de arma. Acho que outras questões de medida protetiva pode envolver também a questão dela ser acolhida num estabelecimento. Porque até hoje acontece muito, né, gente? Muito, esses muito. casos. Pois não. Desculpa. No acolhimento dela nas casas de acolhimento. Nas casas de acolhimento. Casas de apoio, mesmo, né? Casas de apoio mulheres. que recebem ela e os filhos. E quando ela precisa restabelecer a ordem familiar naquele instante, ela consegue pedir força policial para tirar essa pessoa, esse agressor de dentro da casa. Mesmo a lei sendo muito conhecida, ainda 1 em cada 3 mulheres vítimas de violência, segundo estatísticas recentes, de companheiros ou ex-companheiros, efetuam a denúncia ao agressor, podendo levar mais de 10 anos para efetuar a denúncia. O que pode explicar aí essa demora? A gente tem uma questão que chama ciclo de violência, né? No primeiro momento são agressões verbais e aí você vem a violência psicológica muito mais profunda nesse sentido, que ela é difícil de ser localizada nesse foco, porque geralmente a pessoa pensa sempre, é o meu marido, ele não era assim, ou foi uma briga eventual, mas geralmente começa esse ciclo de violência por essa questão. Depois vem a violência efetivamente física, e aí depois ela volta para a chamada lua de mel, que é aquele carinho onde o agressor fala que não vai repetir mais o caso. Então, esses 10 anos de tempo onde a mulher demora para falar sobre essa questão, para denunciar, geralmente envolve o ciclo de violência, a questão psicológica dela muito forte, ou até a questão do abuso que a gente chama que é patrimonial. Então, ela não tem o gerenciamento de suas finanças, ela não trabalha, ou ela não tem ou o gerenciamento de todas as suas finanças quando ela trabalha é do marido. Em muitos casos, ela depende da renda do marido. O marido depende sustenta a financeiramente, casa. com certeza. Exato. Com certeza. E eu acredito que também o grande fator em relação a isso é a cultura. Né? Então, nós, não só o Brasil, mas de uma forma geral, vivemos em uma cultura muito machista, né? Onde a mulher ela não tem o seu espaço, não tem a liberdade, isso
Não são só as feministas que falam, isso é evidente, qualquer estatística pode demonstrar isso. Então, acabar com essa cultura machista, a cultura do estupro, porque é uma cultura... Que são outras estatísticas que, se a gente falar aqui, o estupro também é absurdo. E é uma forma de violência doméstica, né? Porque o estupro ele também pode ocorrer no âmbito doméstico. Inclusive menores de idade. Sem dúvida, com certeza. sem dúvida. E para se tratar essas questões, acho que envolve áreas multidisciplinares. Então, vem o direito. Tanto é que quando uma mulher liga, né, para o 180, ela busca informação sobre a legislação, sobre onde tem casas de abrigo, onde fazer a denúncia. O 180 é um disque denúncia, para a mulher que sofre agressão. Exato. Inclusive, o Ligue 180, né, esse cadastro, esse registro, ele realizou mais de 1 milhão de atendimentos a mulheres no ano de 2016. Qualquer agressão, a mulher... Isso, não só a mulher, qualquer pessoa pode ligar. Por exemplo, se eu tenho uma vizinha, uma conhecida, Pode, alguém na minha deve família, ligar. Eu posso ligar no 180, no 180. Na verdade, a gente e fala fazer que a denúncia. deve, porque infelizmente acabou de ocorrer um caso, né, com uma advogada, onde foi nítida a agressão, foi filmado pelo elevador do prédio, os vizinhos escutaram gritos e só ligaram depois que efetivamente ela já tinha sido assassinada. Então, assim, a gente acha importante frisar que não só pode, mas as pessoas devem ligar para o 180. Porque em briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher. Tem que meter a colher. Você pode salvar uma vida, você pode, enfim... se a própria mulher não consegue psicologicamente se desligar desse cara, é empático que você observe essa situação e tente buscar meios para ajudar essa mulher na sociedade. A gente tem aqui alguns comentários dos nossos telespectadores. Zenê, um beijo para você. Zenê, Tati, muito triste. Só aumenta o número de violência contra as mulheres. Muito triste mesmo. É muito triste. Por isso que a gente tem que falar sobre isso e denunciar para tentar ir revertendo, né, esse quadro. A Maria Miranda, ela também faz uma observação aqui, Tati. Infelizmente, em muitos casos, a gente percebe a mulher que não se valoriza. E aí ela questiona, a mulher ela precisa se valorizar mais. Às vezes não adianta ter leis, mas elas acabarem retirando as denúncias, né? E depois voltam para os maridos, que é aquilo que a gente falou um pouquinho. É um pouquinho mais forte e profundo do que valorização, porque quando a gente não vive essa situação, inclusive nós, quando fazemos aulas sobre cursos, sobre isso, a gente tem todo um respaldo psicológico mesmo, para entender a mente humana do que está acontecendo. E às vezes a mulher se vê naquela situação, né? O marido é o provedor, que provê a casa. exato. Às vezes as mulheres, e mulher e mãe faz muito disso, né? Coloca os filhos como prioridade. Sim. Não, eu vou aguentar mais um pouco essa situação em nome dos filhos. Exato, isso é exatamente o que próprio ocorre. medo, né? O receio. Medo de uma agressão maior depois, de uma revanche. Se vê sem uma luz no fim do túnel, mas se eu sair daqui, o que eu vou fazer, para onde eu vou? Exato, mas é por isso que as medidas protetivas auxiliam. Inclusive, a mulher pode pedir afastamento do trabalho dela. Ela não vai ser demitida, ela vai pedir afastamento do trabalho para o agressor não localizá-la. As casas de abrigo, de acolhimento, na verdade, né? As casas de acolhimento, elas não são divulgadas. Então, as pessoas não têm como saber... Os endereços. E você e consegue ir lá todas as informações com e dúvidas, a mulher que está sendo agredida ou quem quer fazer denúncia, ligando no 180, ela recebe toda essa orientação e Sim. qual o encaminhamento, como ela deve proceder. Sim, Exato. é uma rede não só de denúncia, mas também de dúvidas. Então, ligando no 180, a mulher ela vai poder tirar todas as dúvidas em relação a ou já fazer a denúncia ou para onde ela deve se locomover para fazer a denúncia, delegacia ou, enfim, algum outro órgão. Em um caso mais urgente, ir direto para um serviço de acolhimento. Enfim, né, todas essas questões podem ser solucionadas através do 180. A Femijuris, né, que é um site que a gente criou de atendimento à mulher, atendimento jurídico à mulher, a gente lançou um e-book, na verdade, que está sendo lançado hoje. E aí no femijuris.com.br, até umas 7 horas mais ou menos, a gente está lá com o nosso e-book gratuito para as pessoas baixarem. E tem diversas informações, tanto questões psicológicas quanto a questão da história da Lei Maria da Penha, como que funciona a medida protetiva. Então tem vários artigos de várias advogadas diferentes tratando dessas questões. Então quem puder, quem quiser, quem se interessar pelo assunto e quiser baixar, até umas 19 horas a gente está com ele no ar no femijuris.com.br. E acho que é interessante a gente observar, algumas mensagens estão chegando pelas redes sociais e eu percebo muito essa questão às vezes, o desabafo,
né, a própria revolta aqui de algumas mulheres, o que é completamente compreensível, né? Não vou entrar nesse mérito, vou inclusive não ler aqui algumas mensagens, mas é interessante a gente ver essa questão da impunidade, né? Muitas mulheres aqui se manifestando, né? Hoje eles agridem, eles batem, eles matam, para alguns tanto faz, né? A vida perdeu o seu valor e a maioria vai preso, tem gente que nem vai preso, ou vai preso e já está solto. Né? Essa questão da impunidade é algo muito sério e por isso que eu acho tão importante esse momento do nosso programa mesmo, de falar sobre, porque a questão da impunidade chega a ser absurda no nosso país. A lei é muito boa, né? Ela é Sim. bonita. A própria Constituição Federal já falava da questão problema é a de igualdade. prática mesmo, Exatamente, né? É a questão exatamente. da execução e da prática. Sim, Exato. a lei ela traz vários dispositivos que trazem, porque ela é uma lei multidisciplinar, então ela não visa coibir simplesmente as questões criminais, né, os crimes. É uma lei que trabalha também na parte civil, né, na parte, nas outras questões e também visa a prevenção, isso que eu acho que é o mais importante da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela não cria crimes, os crimes estão no Código Penal. Né? O homicídio existe no Código Penal, a lesão corporal. A Lei Maria da Penha ela não traz questões de crime, ela traz sobre o processamento. O processo ele vai ser diferente, tem algumas questões processuais que vão ter um caminho diferenciado para a proteção dessa mulher e principalmente as medidas protetivas. E aí sim, a lei traz mecanismos de delegacias especializadas, mas a mulher ela pode denunciar em qualquer tipo de delegacia. Lugar. Então, assim, a lei é inovadora, a aplicação dela, por vezes, na prática, ela não é a ideal, mas é por isso que é importante falar. Eu achei muito interessante que o assunto engajou várias mulheres na internet. Então, assim, há uma mudança de comportamento nosso. E essa manifestação é importantíssima, né? A gente percebeu aqui pelas redes sociais, esse era justamente o nosso objetivo. Né, criar esse debate, colocar essa pulguinha atrás da orelha para a gente pensar sobre e tendo a oportunidade de falar sobre, né, nas rodas de amigas, no grupo ali, né, dos amigos da comunidade, na nossa casa. É mudança de comportamento nossa, inclusive quando a gente vê algo acontecendo com outra mulher. Então, é a mudança de comportamento da sociedade. Antes jamais a gente veria mulheres comentando sobre esse tipo de assunto. Antes nem se falava, né? Não podia nem se falar sobre isso. Isso é uma das questões também pela demora da mulher denunciar, a vergonha de estar passando por essa situação, de ter oficial de justiça na porta, de buscar a polícia, o medo de retaliação do agressor. Então, assim, tem vários aspectos, mas que nunca você deve se sentir coibida o suficiente para não atacar. E nem culpada. E nem culpada. E aí vem todo o seu ciclo de acolhimento também. Vizinhas, amigas, isso é empatia. É não enxergar o caso de longe e falar desse caso numa conversa de domingo, no almoço, mas sim apresentar resultados, métodos de se resolver o assunto. A legislação é mais acolhedora, ela empodera mais a mulher a buscar. Inclusive, essa questão do debate faz com que o 180 receba mais denúncias. Com certeza. E anotem aí, viu, gente? 180, 180. É um assunto delicado, os números são assustadores, a gente percebe essa questão da impunidade, infelizmente ela acontece muito, mas é um assunto que precisa ser falado por todos os veículos de comunicação. É um assunto que a gente tem que abordar e a cada momento, a cada oportunidade, está relembrando e está reforçando e está debatendo isso. Para a gente finalizar, a gente tem a participação também de uma telespectadora. Anne, obrigada pela audiência, viu? Tati, eu sempre pensei que nenhuma mulher merece sofrer por medo de denunciar ou de qualquer outra coisa. Ninguém nasceu para sofrer. Assim, se você não denuncia, acaba morrendo. Beijo, obrigada pela audiência. Que bom, né? Sensacional. Essas manifestações, Ótimo. acho que valeu muito a pena. Sim. E o Mulher.com, sim, né? Trazendo muita arte, muita leveza, mas sempre que tiver oportunidade, a gente também vai trazer. E hoje uma data simbólica, aniversário da Lei Maria da Penha. Sim, deveríamos e devemos estar sempre falando, reforçando e lembrando. Sem dúvida foi um avanço essa legislação, mas foi ótimo falar e tratar do assunto e quem quiser mandar alguma dúvida, a gente está disponível para responder. Todos Obrigada. os contatos, inclusive, estão sendo divulgados nesse momento. Eu quero agradecer mais uma vez a presença das nossas advogadas, a doutora Fernanda Dassi e também a doutora Lígia Vasconcelos. Obrigada pela gentileza da presença e por nos ajudar, né, a promover esse debate, mais que isso, essa reflexão numa data tão simbólica. Com certeza. Obrigada. Muito obrigada, Tati, pela oportunidade.
Eu que agradeço. Mais um intervalo rápido comercial e daqui a pouquinho tem dica de arte para vocês. Continue conosco.